Nós vamos estar hoje estudando, nós já estudamos quem é Deus, já estudamos quem é Jesus, e hoje nós vamos estudar quem? Espírito Santo. O que você acha que é Espírito Santo? Muito bem, nós vamos estar vendo as características do Espírito Santo de Deus. E aí, quem poderia me dizer quem é o Espírito Santo? Consolador é uma das características, né? É onipotente, onisciente, onipresente. No Velho Testamento, como? Sobre Deus. Você não está contando na escola, não. Aí lá na escola. Aí você já me dá um feedback. Sabe o que é feedback? Sabe o que é feedback? Feedback é um retorno, entendeu? Em cima daquilo que ele está ensinando. Estou recebendo um feedback que está ensinando. Estou vendo que você está fazendo escola. Amados, quando nós falamos em Espírito Santo, nós temos que ter em nossa mente o seguinte, que o agir de Deus, a forma como Deus trabalha, está relacionado diretamente com o Espírito Santo. Certo? Então, preste atenção, a forma como Deus trabalha, ele trabalha na igreja, trabalha na sua vida, ele faz as coisas acontecer, e isso, ele usa quem para fazer tudo isso? Tudo isso através do Espírito Santo. E os três, Pai, Filho e Espírito Santo, se unem e tornam-se um. Ou seja, tanto o querer quanto o efetuar está o quê? Debaixo das bênçãos de Deus e debaixo da graça de Deus e do Espírito Santo. Bem? Então, olha, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus por quê? Quem poderia nos dizer aqui por que você aceita Jesus? O que aconteceu para você aceitar Jesus? O Espírito Santo te convenceu dos pecados. O que mais? Sentir amor? Sentir o amor de Deus? O que mais? O que mais? Ver que isso era bom? Podemos também colocar assim. O que mais? Também muda a vida. O que mais? A palavra de Deus, amados, diz o seguinte, que ninguém, preste atenção, ninguém vem a Jesus se o Pai não enviar. Então nós vamos ter que acontecer o seguinte: Deus vai agir na nossa vida de maneira que nós vamos ser o quê? Enviados pelo Pai para vir até quem? Até Jesus. Ou seja, Deus quer te salvar. Olha assim para o
seu irmão e diz assim, ó, Deus quer te salvar. Ele usa um processo para te salvar. Qual é o processo? Primeiro, te convencer do pecado. Hein? Então ele usa o Espírito Santo de Deus e te convence do pecado e te leva até a cruz do Calvário, que é quem? Jesus. A hora que ele te leva para a cruz do Calvário, ele está mostrando para você que o único caminho de redenção, o único caminho de salvação é Jesus. Vocês entenderam? Porque a palavra de Deus também diz o seguinte, que ninguém vai ao Pai se não for Jesus. Então você está conseguindo entender a ação dos três aí, para que você possa chegar a aceitar a Jesus? Então quando você aceita Jesus e você reconhece que Jesus Cristo é o único que pode te trazer redenção, é o único que pode fazer alguma coisa pela sua vida. E ele declara isso direto. Vinde a mim, aprendei de mim. Certo? Ele declara, ele vai declarando essa situação para quê? Para que a gente possa entender, compreender que ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós aprendemos e entendemos, tudo isso é um movimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos convencendo e nos alertando, nos ensinando a estar na presença de Deus. Existem algumas situações que o Espírito Santo de Deus age em nós de uma maneira toda especial. O Espírito Santo, assim como nós estudamos Jesus, o Espírito Santo, ele também tem uma situação bastante interessante. Desde a criação, ele já é. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Olha lá. Vamos ler juntos aí? Como é que está aí? Vamos lá. 1, 2, 3. A terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Uma curiosidade. Olha, curiosidade. Nós temos a mesma proporção de tudo que a Terra tem em nosso corpo. 70% do planeta Terra é água, 30% é terra. Nosso corpo, 70% é água e 30% é carne. Por quê? Porque da terra nós somos um mar. Certo? Aqui, aonde paira o Espírito Santo de Deus? Sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus habita em cada um de vocês. Você é templo do Espírito Santo. Então há uma relação que Deus faz e deixa bastante clara para nós que nós somos terra. Amém? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos assim:
faça a tua vontade na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus tem que ser feita em quem? Em mim, certo? Eu tenho que estar à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Eu não posso deixar que outras coisas sejam feitas além, não é a terra que vai fazer a sua vontade, mas é a vontade de Deus na terra. Certo? Vamos lá. Eu queria saber de vocês, se vocês acham, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus é importante. Quem acha que o Espírito de Deus é importante? Todo mundo acha que é importante? Aí olha então para o seu irmão e fala assim: você tem ele aí contigo? Você deseja tê-lo? Ter o Espírito Santo. Como é que é ter o Espírito Santo? Nós podemos ter o Espírito Santo de Deus, ter a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós podemos ter a ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, e podemos ser batizados com o Espírito Santo. João Batista, quando pregava, ele dizia o seguinte: vem alguém após mim, que é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então veja, batizar com fogo e com o Espírito Santo significa o seguinte: duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo de Deus não habita em templos que não estejam purificados. E o modo de purificar um lugar é através do fogo. Então, esse fogo, ele vai ter que ter na nossa vida, preparando o lugar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é representado muitas vezes através de sopro, através do vento e através do fogo. Agora eu quero que vocês meditem numa coisa. Quando Elias foi para a caverna, o que aconteceu lá na caverna? Houve um terremoto, e ele diz assim, que ele olhou para o terremoto e viu que Deus não estava no terremoto. Aí teve um vento, certo? E ele viu que Deus não estava naquele vento. Aí ele viu um fogo e viu que Deus não estava naquele fogo. Mas quando ele ouviu uma voz mansa e suave falando com ele, dizendo: Elias, vem para fora, ele saiu para fora porque entendeu que ali estava Deus. Bem? Então veja, peraí, o Espírito Santo de Deus, ele é representado pelo fogo, é representado pelo vento e é representado pelo tremor de terras também, porque quando Deus desceu sobre o monte fumegava, tremia. Quer dizer, então era algo tremendo. Então, quando nós recebemos, por exemplo, a presença de Deus e a ação do Espírito Santo sobre nós, nós não podemos, por exemplo, continuar do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Por exemplo, Deus está me tocando. Eu estou sendo tocado por Deus. Peraí, eu continuo falando em mistério com Deus e tal, e continuar do mesmo jeito?
Não, alguma coisa precisa acontecer. Não há um encontro com Deus e eu continuar do mesmo jeito. Não há uma ação do Espírito Santo na minha vida e eu continuar do mesmo jeito. As experiências que Deus vai me dar são experiências que Ele vai me dar um objetivo de transformação. Você está entendendo? Então Deus Ele vai fazer a obra na minha vida, mas com o objetivo de transformar a minha vida. E transformar para quê? Para pior ou para melhor? Para melhor. Certo? Então a ação do Espírito Santo na minha vida vai trazer para mim mudanças. E essas mudanças vai acontecer coisas tremendas na minha vida. Vai acontecer. Precisa acontecer. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu continuo fumando. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas de vez em quando eu tomo uma cachaçinha. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu continuo falando palavrão. Dá para ser assim? Tem que mudar. Tem que haver alguma coisa acontecendo aí. Porque senão, amados, eu vou vulgarizar a ação do Espírito Santo. Mas pastor, eu conheço um sujeito, o cara é terrível. E a hora que ele chega na igreja, ele se transforma, ele pula para lá e pula para cá. Existe muita gente que pula, irmãos, e faz alguma coisa na emoção. Emocionar. E a emoção, ela não muda ninguém, só deixa emocionado. Se você pula, grita, sapateia e voa e não tem mudança na tua vida, tem coisa errada. Tem coisa errada. Por quê? Se eu tenho a ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou buscar cada dia mais. O desejo do Espírito Santo é buscar cada dia mais santificação e santidade. Se o desejo é buscar santificação e santidade, eu não vou, por exemplo, perder. Eu não vou perder. Quer ver só uma coisa? Vamos pegar lá Salmo, capítulo 51. Salmo 51. Pegar lá no versículo 10. Todo mundo está acompanhando aí na sua Bíblia? Então, olha só. Cria em mim, ó Deus, o quê? Coração puro. Um coração puro. Renova em mim um espírito sábio. Renova. Dentro de mim. Olha lá, renova dentro de mim. Em algumas Bíblias não estão escritas dessa maneira, renova em mim. Mas aqui nessa versão está dizendo, renova dentro de mim, né? Um espírito o quê? Estável. O que é uma coisa estável? O que é uma coisa estável? É uma coisa, tranquila, é uma coisa que você não tem nem para lá e nem para cá. E olha, eu sou crente todos os momentos da minha vida. Então eu estou estabilizado
no que eu creio que seja Deus trabalhando. Então veja bem, se você tem momentos, vamos supor, você tem momento de fúria, pega aqui o Telei para cá. Se o Telei tiver momentos de fúria, e ele fala, não, eu quero dar murro para tudo quanto é lado, vou dando murro na parede, dar murro na mesa, dar murro na... Ele está estável? Está estável ou não? Então ele está dentro desse versículo? Não, está fora desse versículo. E Davi, ele estava o quê? Quando ele ora a Deus, que é muito importante nós dizermos que esse salmo foi escrito por Davi logo depois que ele pecou com Betseba. Então, como é que estava o espírito de Davi? Hein? Como é que estava? Estava o quê? Remoendo. Ele estava, quando você faz alguma coisa errada, como é que você fica? Você fica o quê? Fica perturbado, não fica? Então você está estável? Não, eu estou perturbado, eu não estou normal. Não estou normal. Então, quando ele começa a orar e dizer assim, Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha o versículo seguinte. Não me lances fora. Olha lá, vamos ver junto, gente. A igreja parece estar dispersa. O pessoal, eu tenho muita criança andando para lá e para cá e todo mundo filmando. Vou pegar o olho de cada um e jogar para o Facebook, para o YouTube. Aí vocês vão ver como é que todo mundo filma. Vamos lá. 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Qual era o temor de Davi? Qual era o temor de Davi? Perder a ação do Espírito Santo na sua vida. Perder a ação do Espírito Santo. Ele não queria, Senhor, não me lance fora da tua presença. Por quê? Ele sabia que aquilo que ele tinha cometido era uma coisa ruim, uma coisa que ia trazer distância dele. Em Isaías diz o quê? Que o que causa divisão entre o homem e Deus é o quê? Pecado. Davi pecou. Qual era o temor dele? Que Deus falasse para ele, eu não quero mais saber de você. E aí, se Deus dissesse para ele, eu não quero saber mais de você, Davi, o que ele ia perder logo de cara? O que ele ia perder logo de cara, irmãos? O Espírito Santo. Vamos lá, versículos 12. Restitui-me a alegria. Restitui-me a alegria. Quando você aceitou Jesus, como é que foi? Dá para você lembrar? Como é que foi você aceitando Jesus? Você ficou alegre quando você aceitou Jesus? Hein? Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe para mim a alegria do quê? Da salvação. E aí então eu fui conduzido por Deus até Jesus, para que na cruz do Calvário eu encontrasse a redenção dos meus pecados e viesse a ter a alegria da salvação. Essa alegria que nós sentimos com a presença do Espírito Santo é a alegria da salvação. Amém?
É a alegria de dizermos assim: sou salvo em Cristo Jesus. Olha lá. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito. Amados, veja só uma coisa que eu vou falar para você. Você já viu que o novo convertido, ele é solicito? Tudo que você fala assim: ó, irmãos, eu preciso de alguém, ele, irmãos, olha, tem que fazer, irmãos, olha, ele está com aquele gás todo. É assim, não é? E por que os irmãos mais antigos da igreja não tem mais essa situação? Porque perderam a alegria da salvação. Lá em Apocalipse, o que diz? Lembra-te aonde caíste. E ó, lembra? Perdeste o quê? O primeiro amor. Não está escrito lá? Perdeu o primeiro amor? Em Apocalipse? Perdeu o primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? É essa alegria aqui, ó, da salvação. Esse espírito voluntário. É o desejo de fazer a obra. Esse desejo de fazer a obra, ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus não encontra lugar, não tem jeito. Se eu preciso, por exemplo, de alguém, de um voluntário para fazer determinada coisa, e no teu coração você diz: ah, eu não posso, eu não vou, conte comigo. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar? Vai ou não? Não, porque não tem, eu não estou dando espaço. Jesus, ele diz lá em Apocalipse também: eis que estou à porta, se você abrir, eu cearei contigo e você comigo. Muitas vezes nós usamos essa palavra, até mesmo no encontro, usamos essa palavra para falar com uma pessoa que está chegando na igreja, mas nesta noite eu quero falar para você. Fala para o canal, seu irmão aí. Para você. O Senhor está batendo. E Ele quer que você mude, que o Espírito Santo de Deus volte a agir na sua vida. Quando você começa a colocar dificuldades, olha para o que eu falo assim, quando você começa a colocar dificuldades, você esquece de que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós, por exemplo, começarmos a dificultar a obra do Espírito Santo na nossa vida, o Senhor diz assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Levantai voz de duplo ânimo, levantai joelhos desconjuntados, levantai mãos santas. Lá em Joel diz: proclamai um jejum entre o altar e o Santo dos Santos. Proclamai um jejum. Traz um dia de proibição. Para que isso? Para colocar a sua carne na onde ela deve ficar e colocar o Espírito onde ele deve estar. Quando o
Santo de Deus não age, ou quando nós pregamos o Espírito Santo de Deus, nós permitimos que outro espírito maligno haja em nossa vida. Quando Ananias e Safira venderam sua propriedade e chegaram para Pedro e disseram: Pedro, apóstolo Pedro, nós vendemos a propriedade por tanto. E Pedro falou: por que você quer agora enganar o Espírito Santo de Deus? Vendendo a propriedade, todo o dinheiro não era teu? Por que agora você veio falar para mim que foi por tanto só para que você tivesse? Que tenha tudo, você não precisa, você não é obrigado. Então, cada vez que um irmão, uma irmã, ele fala: não, eu não vou dar 10% do meu dízimo, eu vou dar só X. Ele está fazendo o mesmo papel de Ananias e Safira. Está dizendo assim: Deus, eu só ganho tanto, viu? E aí? Quando pessoas, por exemplo, mentem: olha, meu irmão, olha, eu não vim porque isso, olha, eu não vim porque aquilo. E às vezes não é nada daquilo, ele achou uma desculpa, achou um assunto, achou uma coisa para não estar. Ô irmão, ô Debrano, preciso de você. Ai, eu lembrei agora, eu vou trabalhar no sábado. Não? E aí? É a mesma coisa, mano. Essa alegria do voluntariado acabou. Vocês entenderam? Acabou. É como se você dissesse para Deus assim: ó, eu tenho mais o que fazer, tá? Não dá para mim se dispor a ti. Eu tenho mais o que fazer. Eu não sou um vagabundo, não. Eu sou um cara que trabalha, que faz. A ação do Espírito Santo no Velho Testamento é diferente da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Não que o Espírito Santo tenha mudado, nada disso. Mas o privilégio de ter o Espírito Santo sobre toda a carne foi dado em Pentecostes. E foi profetizado lá em Joel. Joel capítulo 2. Bem? Vamos lá, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo lá para 20 e pouco, lá 28, por aí. Achou? Olha lá. Logo 27 também. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então veja bem, agora o versículo 28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos,
os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, o Senhor, Ele diz, olha, vai haver uma revolução espiritual. Por quê? Vocês se lembram dos 70 que Moisés havia separado? O que acontece? Aqueles 70 era para que eles pudessem ajudar Moisés na jornada. E Deus diz assim: retirarei do Espírito que há em ti e porei sobre eles. Ou seja, o Espírito Santo não era derramado sem medida, era derramado por medida. Então, separa 70, que vai ser sobre esses 70 que vai ser derramado o Espírito Santo. Quando Saul, ele foi separado por Deus, o profeta Samuel disse: olha, você vai encontrar uns moços que estarão profetizando, e você vai profetizar também com eles. E aí, quando ele encontrou, o que aconteceu? Aqueles moços estavam profetizando e de repente Saul começou a profetizar junto. E aí o povo viu ele profetizando e falou: olha, Deus levantou um profeta no meio de nós. Então o profeta era aquele que tinha o Espírito Santo. E qual era a função do profeta? Era comunicar tudo aquilo que vinha de Deus para os homens. Ele era um interlocutor entre o homem e Deus. Veja que quando nós vemos os profetas falando, escrevendo, ele diz o quê? E o Espírito de Deus veio sobre mim e falou. Olha, Deus, pela sua palavra, falou. Então nós vamos vendo o que, amados? Uma ação do Espírito Santo, trazendo revelações, trazendo palavras, trazendo motivações. Todo rei, diga assim, todo rei tinha ao lado dele um profeta. Você sabia disso? Então o governo de todo rei no Velho Testamento era acompanhado por um profeta. E hoje nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o próprio profeta. Então o reinado, ele era conduzido por aquilo que Deus queria, pela ação do Espírito Santo de Deus, continuamente. O rei ia sair para a guerra, ele ia consultar quem? O profeta. E aí Deus falava. Amém? Pode pegar lá Deus falando com Samuel. Samuel entregado para Davi. Natan, profeta Natan, entregando para Davi o que Davi tinha feito, corrigindo. Então veja, a ação do Espírito Santo era dessa maneira. Hoje, Novo Testamento, capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, abre lá. Achou aí, ó, DJ? Capítulo 29 de Atos dos Apóstolos.
Hã? Acharam? Só vai até o 28? Meu Deus! O turno do seu irmão fala assim: sabe por que você não achou aí no 29? Porque é você que está escrevendo. Ninguém recebeu. O 29, a igreja de hoje está escrevendo o 29 de Atos dos Apóstolos. O que acontece, amados? A ação do Espírito Santo sobre nossas vidas faz com que nós mudemos nossa história. A sua história, diga assim para o seu irmão, a sua história é mudada pela ação do Espírito Santo. É o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Você acha que, por exemplo, a tua vida daria uma grande história? Pergunta aí para o seu irmão, sua vida daria uma grande história? Você acha que se você escrevesse esse capítulo 29, você conseguiria converter alguém só de ler? Hein? Só de ler. Vai falar: meu Deus, olha esse irmão como que ele era. Olha essa irmã como que ela era. E olha agora como que ela está depois que o Espírito Santo de Deus entrou na vida dela. Depois que Jesus entrou na vida. Olha a mudança. Olha a transformação. Olha o que Deus está fazendo. Existem algumas coisas que Deus tem preparado para nós, para que a ação do Espírito Santo seja completa em nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo, nós já vimos que ele é um agente da salvação. O Espírito Santo, ele nos fala e nos revela sobre Jesus. Eu vou só citar aqui os versículos, vocês vão anotando. Se quiser anotar aí, o Espírito Santo é um agente de salvação. Você pode colocar lá João 16, versículos 7 e 8. O Espírito Santo, ele vem para nos declarar, nos revelar quem é Jesus. Bem? João 14, de 16 a 26. O Espírito Santo nos leva ao novo nascimento. João 3. O Espírito Santo nos faz ser unidade de corpo ao Espírito. A unidade do corpo, todinho, corpo de Cristo, corpo da igreja, enfim, a comunhão entre os irmãos, tudo isso é o Espírito Santo de Deus que faz. Bem? E é um desejo de Deus que os irmãos vivam como? Como? A igreja foi embora. É o desejo de Deus que a igreja viva em união. E essa união, amados, começa, olha, essa união começa com o irmão que está do teu lado. Amém? O irmão, a irmã que está do teu lado. Ah, eu quero ter comunhão com os irmãos, mas você não tem comunhão com quem está perto, como você vai ter comunhão com quem está longe? O Espírito Santo de Deus, ele vem trazer à tona toda
natureza divina de cada um de nós. Ele nos leva a princípios. Que princípio? O primeiro princípio que ele nos leva é o princípio da adoração. Você é adorador? Amém. Você é adorador? Amém. Presta atenção, irmãos. Você é adorador? Amém. O primeiro princípio da adoração, ela faz com que a gente entenda que Deus é Deus. Quando você está adorando, você tem que entender que Deus é Deus, Deus é superior a todas as coisas. E Ele é quem merece toda a atenção, é Ele quem merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. Vocês estão entendendo? Então, quando nós vamos adorar, nós temos que ter em mente quem é Deus e o que Ele pode me proporcionar através da adoração. Eu vou me render aos pés dele. Outro princípio é de buscar a face do Senhor através do que? Da oração. Hein? O que é oração? São frases completas. Hein, irmãos? Vocês estudaram isso na escola? Olha, vamos analisar essa oração. O que era aquela oração? Era uma frase completa. Você analisava que onde estava o verbo, onde estava o predicado, onde estava o sujeito, onde estava isso, onde estava aquilo. Lembra disso? Não lembram? Lembro. Não. E aí você fazia aquela análise, análise sintática, e outras coisas mais que vocês aprendiam. Então, quando nós vamos fazer uma oração, nós temos que fazer uma oração completa. A primeira coisa, a oração modelo. Como que Deus começou, como Jesus nos ensinou a fazer uma oração modelo? Pai nosso, que estás no céu. Por que estás no céu? Porque você tem um pai na terra também. Você tem um pai espiritual, você tem um pai material, você tem várias pessoas que assumem essa figura de pai. Ah, pastor, olha, eu nasci, eu não tive pai, não conheci meu pai, minha mãe estava grávida e meu pai abandonou ela, nunca vi meu pai na minha vida. Mas você teve uma pessoa que fez essa figura de pai, ou foi a sua mãe, ou foi outra pessoa que fez essa figura de pai. Então, essa figura de pai terrena, você tem. Pode ser um avô, pode ser um padrasto, pode ser quem for, mas essa figura de pai você tem. Então veja, quando Deus nos quer orando, nós temos que trazer primeiro a figura de quem nós estamos adorando. Qual é a figura? Pai nosso que está no céu. Não tem outro. Dá para confundir com outro? Depois que eu disse isso, meu pai que está no céu. Tem gente que fala, meu pai de inciso. Outro fala o quê? Nossa Senhora. Outro fala o quê? Então cada um vai referenciar quem está dentro do coração. Tem crente que até hoje vai falar, Nossa Senhora, Ave Maria, Cruz Credo, crê em Deus Pai. Então está cheio de crente que ainda está reverenciando coisas passadas, coisas que já deveriam estar mortas. Você quer ver uma coisa que tem muito crente ainda que não matou, que não quebrou? E aí agora eu vou chocar bastante gente. Quando você era pequenininho, pegaram você, levaram diante de imagens de escultura
e te ofereceram. E teve uma pessoa que foi lá e confirmou este oferecimento e disseram para você: a partir desse momento você vai chamar ela de madrinha. Madrinha. Vai chamar ela de padrinho, de madrinha. Toda vez que você chama aquela pessoa que foi te apresentar lá para as imagens, você está confirmando aquele ato de novo e dizendo: ô madrinha, ô padrinho. Você está confirmando aquele ato de novo, dizendo: eu fui oferecido às imagens, estou confirmando, viu padrinho? Estou confirmando, viu padrinho? Ah, pastor, mas é respeito. Então continua respeitando as imagens, as escrituras, continua respeitando os tributos que você fez. Viu? O mundo espiritual, irmãos, é diferente. Quando eu trago uma legalidade, quando eu trago uma lembrança, eu estou legalizando aquilo que eu fiz, aquele ato que eu fiz. E tem gente, por exemplo, que fala: não, eu não concordo. Eu acho que isso aí tudo é balela, tudo é coisa. Então continua chamando de padrinho, continua chamando de madrinha. Faz o que você achar, tiver na tua cabeça. Só que depois, eu estou aqui falando do Espírito Santo de Deus e estou sendo movido por Ele para te falar. Mas você aceita se você quiser. Você está entendendo ou não? Você continua chamando Nossa Senhora se você quiser. Aí quando você estiver perto de mim, você fala assim: minha senhora. Não é nossa, é só sua. Eu já abandonei isso. Certo? Eu já abandonei. Eu não estou incluso nisso. Eu prefiro clamar ao Deus que resolve. Você vai lá no norte, tem gente que se fala mal do Padre Cícero lá para você ver. Tem gente que arranca a faca e te mata em nome dele. Por que você matou ele? Ele falou mal do Padre Cícero. Agora fala mal de Jesus, não tem problema não, pode falar. Vai falar mal do Padre Cícero, não. Então cada um defende o posicionamento que quer. Só que quando nós recebemos o verdadeiro batismo, quando nós recebemos a verdadeira unção, tudo que não presta é transformado. Tudo que não presta tem transformação. Se você vê uma pessoa, olha, essa pessoa aqui, ó, é cheia do Espírito Santo de Deus, mas ele continua fazendo besteira, peraí, ele não é cheio, não. Ele não é cheio. Ele não está fazendo aquilo que Paulo fez. Bom, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele age igual Filipe. Ele age igual Estevão. Ele age igual Paulo. Ele age igual Pedro. A ação dele é diferenciada. Você já pensou, por exemplo, muita gente pegando em pedra para te atirar? E você levanta a mão do céu e fala assim: estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Os caras estão pegando pedra nele. Paulo
sendo chicoteado, e ao invés de blasfemar, xingar, falar, algemado lá, cantando ao Senhor. Pedro, disseram para Pedro: nós vamos te crucificar, como Jesus foi crucificado. Mas não faz isso comigo, não. Muda esse negócio aí. Tá bom, pode deixar que eu dou um jeito. O cara de cabeça para baixo. Sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Coração voluntarioso, coração de quem é movido pelo Espírito. Agora, a pessoa, por exemplo, amados, que não tem o movimento do Espírito dentro de si, ele é amargo, ranzinza, discorda de tudo, não aceita nada, arranjando sempre encrenca, confusão, botando coisas a perder. Por quê? Porque ele não permite que o Espírito Santo haja na vida dele. Então, quando nós temos essa situação de termos o Espírito Santo movendo sobre nós, é como aquela musiquinha, né? Se o Espírito de Deus se move, né? Quer dizer, por quê? Por que foi feita essa musiquinha aí? Porque é exatamente isso. O Espírito Santo de Deus se movendo em mim, eu vou fazer coisas diferentes. Diga isso para o seu irmão. Ó, se o Espírito de Deus se mover em você, você vai ser uma pessoa diferente. Você acha, por exemplo, que uma pessoa cujo Espírito Santo de Deus se move na vida dele, qual vai ser os frutos dele? Vai ser fruto do Espírito ou fruto da carne? Aí você vai ver isso aí lá em Gálatas, capítulo 5. Você vai ver lá os frutos do Espírito e os frutos da carne. E aí você vai ver aquele que é movido pelo Espírito, quais os frutos que produz, e aqueles que é movido pela carne, quais os frutos que produz. Ah, que são de casa. Uma das coisas, por exemplo, que evidenciam uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, está escrito lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então veja que uma das coisas que evidencia o batismo com o Espírito Santo é falar novas línguas. Pastor, eu não falo novas línguas. Então você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Agora você quer ser batizado com o Espírito Santo? Olha para o seu irmão e fala assim: você é batizado com o Espírito Santo? Se você não é, você quer ser? Vamos lá, João capítulo 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Pode pôr os dois juntos aí. Fala lá. No último dia, e
mais importante, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Sede, e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura no seu interior, fluirão rios de água viva. Nós falamos que o Espírito Santo de Deus, ele habita sobre a face das águas. Jesus é o rio da água viva. E ele diz: ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, irmãos, olha a condição: crê. Pastor, então eu não sou batizado por quê? Porque você ainda não creu que você pode ser. Se você crê que você pode ser batizado pelo Espírito Santo, você é batizado pelo Espírito Santo. Se você crê que Deus pode agir na tua vida, você vai receber esse batismo. E nós lemos lá em Joel que nos últimos dias, o que vai acontecer? Derramarei do meu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Toda. Ele não está fazendo distinção de nenhuma. Ah, pastor, mas eu sou muito carnal. Aí o Senhor vai derramar e vai quebrar essa carne. Nem que seja para você montar um açougue. E o que eu preciso fazer então, pastor? Lucas 11:13. Vamos ler juntos? Lá, 1, 2, 3. Se você procurar ser irmão, sabe dar gosto aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará ao Espírito Santo a quem pedir. O Pai que está no céu vai fazer o quê, irmãos? Ele vai fazer o quê? Dar ao Espírito Santo. Só os que creem cita. Quem não crê não cita não, fica de boca fechada. E o que ele vai fazer? Dar o Espírito Santo a quem pedir. Dará. O Espírito Santo. Mas quanto mais o Pai que está no céu dará. O Espírito Santo a quem pedir. 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 Olha para o seu irmão e diga para ele: dará. Dará o Espírito Santo. Dará o Espírito Santo a quem me pedir. Você crê? Amém. Na medida que você crê, eu quero que você comece a glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Na medida que você crê, Aleluia. Senhor Espírito Santo. comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, eu me encaixo nessa palavra, eu creio.